Seguinte, pessoal, inaugurar uma série de vídeos comentando os podcasts famosos, com entrevistados principalmente relacionados ao Grêmio. Esses podcasts do Da Garbi, de Carona com Gamba, eles são muito bons, mas eles são chapa branca, obviamente, né? Não vai convidar uma pessoa para comer servir uma carne para passear no teu carro e ficar criticando a pessoa. É tudo chapa branca. Enfim, então vamos aproveitar e fazer a crítica desses podcasts. Não a crítica do entrevistador, a crítica sobre o assunto. Hoje, camisa do Grêmio de 2021, ano do rebaixamento. Semana passada, Grêmio Santos. Grêmio Santos me lembra a queda do Filipão. Queda do Filipão em 21. Infelizmente, se ele não tivesse caído, imagino eu, que o Grêmio não tinha caído. Infelizmente ele caiu. Mas vamos lá. Nesse podcast com entrevistados Felipe Bastos, que aí não vem ao caso, Diego Souza e Michael. O Michael foi demitido do Grêmio naquele ano. Ouçam o que ele fala sobre o episódio. Daqui a pouco a gente comenta. Ô Capita, e tu parou faz quanto tempo? Vou fazer 3 anos. Parei em 22. Foi o CRB o teu último? Não foi uma experiência muito boa? Não, eu já estava... A minha vontade era ter parado em 2021 lá no Grêmio, né, Duda? Uhum. Eu já estava programado para isso. Eu já tinha comentado outras vezes que antes da final lá da Copa do Brasil com o Palmeiras, né, o Romildo me chamou e falou que queria que eu fosse coordenador lá, né? Para olhar os meninos da base também, botar no profissional, ficar no profissional e fazer o elo entre os jogadores e a direção. E ele falou comigo antes da final da Copa do Brasil, que era de 2020, foi para 21 por causa da pandemia. A gente perdeu o Palmeiras. Isso. E ali ele falou isso, eu falei, então esse ano vai ser meu último. Falei para ele, esse ano vai ser meu último. E eu já emendo direto. Já no próximo ano já começo a trabalhar no clube. Aí, tá bom. E a gente sabe que ele tinha o desejo de ser governador do estado, né? E com todos os problemas que se acarretaram lá em 2021, o Diego estava lá, ele sabe bem como que era o meu comportamento, como que foi a minha saída, o motivo que foi. E aí calhou de ter uma saída com problemas, né? Uma saída que não era do jeito que eu esperava, que eu queria, e nem como tinham combinado comigo. Mas a gente sabe que o futebol é desse jeito. Tu acha que ele não pôde cumprir a promessa porque... Não pôde, não é cumprir. Porque, assim, da mesma maneira que tu fala pra mim, isso, tu pode chegar depois, vendo que o momento não tá muito bom, e tu chegar pra mim e falar assim, cara, nosso momento não tá bom, e não tava bom, né? Porque brigou pra não cair até o final e caiu. O momento não tava bom, mas vamos tentar reverter isso e no final do ano a gente vê o que vai ter. Uhum. Ele não pode fazer o que ele fez, sumir. Entendeu? Sumir. O negócio tá ruim, sumir. Não aparecer lá. Terceirizou o problema. Aí bota um pra ficar lá, aí esse um quer falar uma coisa, só que não tem credibilidade nenhuma com nenhum jogador. Aí você fala que um treinador vai ter sequência e de manhã tu já contratou outro, e eu já sabia, entendeu? Então, assim, foi acarretando coisas fora os jogos, né? Que a gente perdia, todo mundo ficava com cara de cu no vestiário e no outro dia tava rindo. Parecia que a gente estava em primeiro no campeonato. Isso vai gerando um desgaste muito grande no grupo, e eu que tenho personalidade forte e eu não aceito essas coisas e não tenho rabo preso com ninguém. Todo dia eu brigava, esse cara ficava pra mim, calma. Eu era um dos caras que chegava pra ele o tempo inteiro e falava assim, não é por aí, você não tem que ficar botando a cara o tempo inteiro. Porque, tipo assim, ele é um cara muito explosivo, ele bota a cara o tempo inteiro, ele fala o que tiver que falar, ele Briga pelo grupo. Briga por todo mundo. E nem toda vez ele vai ter esse respaldo que ele precisa, entendeu? E aí... É exposição de imagem. Mas ele é a prova disso, ele sabe que eu nunca fui brigar por... sou eu, Maico, não.
É no geral, é o grupo. Porque tava todo mundo na merda. Eu tava sem jogar porque eu tava machucado. Então, eu fiquei vários jogos sem jogar porque eu tava machucado. Então, eu não conseguia ajudar muito. Às vezes que eu tava indo pro jogo, era no sacrifício. Entendeu? O Filipão me chamava, eu preciso que tu vai pro jogo. Eu ia pro jogo. Eu jogava o que aguentava. Então, assim, eu fazia porque eu tinha prazer, era o clube que, pô, é tudo pra mim. Pelos caras, tinham uns que eram ponta firme e que valia a pena tu botar a cara, e eu botava porque, pra mim, eu saí de cabeça erguida. Eles me mandaram embora, né, porque no vestiário eu xinguei todos os diretores, só não xinguei o presidente porque ele não tava, entendeu? Sério, cara? Sim, foi por isso, eu já tinha falado isso. Ele tava no vestiário, ele viu, porque eu falei que o árbitro, aquele árbitro que me expulsou, Sim, ele não poderia apitar jogos nossos. Várias oportunidades que ele minava o jogo, ele tinha implicância comigo e eu era o capitão do time e eu tinha que falar com o cara. Então isso gera um desgaste com o cara. Sim. E a gente buscou um histórico de quantos jogos ele tinha apitado do Grêmio e o Grêmio só tinha ganho 3, 4 jogos de 30, sei lá, 20. Ou seja, então, tinha assim, um histórico... Pô, aí eu falo, aí eu cheguei no vestiário, eu fui expulso no jogo, cheguei no vestiário e falei, não justifica a minha expulsão, eu errei, mas só que para vocês está tudo confortável aqui. Parece que a gente está em primeiro. E aí o vestiário ficou um silêncio. Eu falei, a gente sempre falou dos árbitros, aí só que agora tá tudo uma merda. Eu tô uma merda, o time tá uma merda, vocês são uma merda porque não fazem nada. Entendeu? Os diretores. Vocês são uma merda porque não fazem nada, porque vocês gostam de surfar na onda. Quando tava tudo bom, é tudo bom. Agora os mais velhos não se dão com os mais novos. Antigamente era, pô, os mais velhos carregam os mais novos. Se fazia um aniversário na fase boa, é grupo unido. Se fizesse um aniversário na fase ruim, não pode, é baladeiro. Então, assim, essas coisas eu não aceitava e eu botava a cara. Mas o clima entre vocês era bom, entre os jogadores? Nunca teve problema. Nunca teve problema. Porque falavam muito isso, né, Diego? Nunca teve problema, mas quando tá ruim... Falaram uma vez, porque, tipo assim, eu sou um cara que, graças a Deus, eu percebo bem as coisas, né? Ele sabe que eu marcaram uma reunião. Primeiro cara que eu peguei pelo braço foi quem? Mike. Não fala nada, por favor. Não fala nada, por favor, que os caras estão querendo descobrir alguma coisa e jogar. Aí chega lá, os caras começam a falar e ele não aguenta. Ele foi e falou, não, que eu vou pegar os moleques, que eu vou pegar, não sei o quê, porque os moleques estão isso. Porque realmente a safra que vinha era uma safra meio que... Abusada. Aí ele falou, não, porque tem que pegar isso, tem que pegar aquilo. Realmente tinha que pegar, mas isso a gente já fazia. Entendeu? Botava os moleques no lugar. Normal, porque isso é normal. Não fazia por mal. Só botar no lugar, ó. Você baixa a tua bola. Porque vocês estavam gerindo o grupo, é isso normal, que quer dizer? Normal. Isso é normal, isso é normal em qualquer lugar do mundo. E eu falei, aí quando ele terminou de falar, o cara, então o problema é que os mais novos não sei o quê. Aí ele saiu de lá falando uma coisa e depois falaram outra. Mas são pessoas que não entendem nada de futebol, que estavam lá e o presidente botou para ser escudo dele. Essa é a realidade. E eu cheguei lá no vestiário e falei, vocês gostam de surfar na onda, porque quando tá ganhando vocês podem andar na cidade, agora a gente que tá aqui, que perde o jogo, a gente não pode buscar nossos filhos na escola, a gente não pode ir no restaurante, a gente não pode fazer nada. Quer saber de uma coisa? Vai vocês tudo tomar no cu. Peguei minha mala e fui embora. Mentira? Falei isso. E aí ele saiu embora logo depois disso. Aí teve uma folga porque a gente só ia jogar sem ser o próximo final de semana ou outro. Aí o Filipão deu folga, eu comprei uma passagem, vim pro Rio. No domingo, na segunda, o Machado me ligou. Pra tu ver que eles são tão cagalhão, foram tão cagalhão, tão bunda mole, que se você é o dono aqui, eu te mando pra aquele lugar, quem tem que me mandar embora é quem? Você, pô. Você tem que ser, você é o chefe, né? Eles foram até o Machado, pra pedir o Machado pra me convencer ou assinar, porque eu tinha desrespeitado eles. E são tão frouxos que não vieram nem falar comigo. Entendeu? Isso me revoltou ainda mais. E na hora da entrevista, estavam com medo de eu chegar lá e rasgar o verbo. Só que eu, em respeito a 4, 5 do time, e ainda faltava um turno, eu falei, o time vai sair dessa situação. O time é bom, vai sair dessa situação. Eu não vou tumultuar. Fui lá, tentei amenizar na minha saída, né? Na entrevista, para não ficar um ambiente mais pesado. Mas a minha vontade era de nem ir na entrevista lá.
entendeu? Nem falar nada, Sim. nem falar nada, porque ou falar o que tinha que ser falado. Mas em respeito a ele, a um ou outro lá, que eu também não deveria ter respeito, porque foram jogadores também que sempre estiveram comigo e na hora que tinham que botar a cara comigo, se encolheram para ficar lá no clube mais tempinho. Então, Eu liguei assim, para ele que eu ia embora. Eu liguei Entendeu? para ele que eu ia embora. para ficar mais lá no clube. Então, assim, eu Reparem que ele fala que ele chutou o balde. Não acho que seria a melhor atitude a ser tomada, mas enfim. E reparem no que ele diz que o Diego Souza queria ir junto. O outro dia na transmissão da Champions, o Rafinha disse que é grande amigo do Diego Souza. Formou-se um trio. O Filipão queria a cabeça do Diego Souza, que era o goleador do Grêmio. Cara, eu sou fã do Diego Souza, foi muito gol pelo Grêmio. Mas será que o Filipão não estava certo? Será que o Filipão, de repente, o Filipão sabia o que estava falando? O que estava pensando? Enfim, é só uma reflexão. Acho que ninguém é herói, ninguém é vilão nesse caso. Infelizmente, deu tudo errado aquele ano, mas enfim, temos um trio. Rafinha, Michael e Diego Souza. Abraço, até a próxima. Curtam aí o final do vídeo. Eu saí de cabeça erguida, porque eu falei, eu fiz o meu melhor aqui, eu sempre procurei representar o clube e o torcedor dentro de campo. E ia ter um jogo de despedida teu, né? Aí foi, jogo de despedida meu é um jogo do Michael. O jogo que ia ter lá era um jogo de despedida para 50 jogadores que o presidente ia fazer, que foi agora perto da enchente, né? Tava marcado e deu enchente, né? Isso. E aí não aconteceu. Não aconteceu, mas era um jogo que ia jogar eu, ele, Douglas, não sei quem. Então não era um jogo de despedida do Michael. Mas tu tem esse Entendeu? sonho de fazer um jogo de despedida teu? Agora eu não tenho mais. Mas tu é chateado não com o Grêmio. Tu é chateado com a gestão. Não, o Grêmio não tem nada a ver. O clube esquece. Clube, Fenômeno. aqui, ó, esquece. Clube, a torcida, esquece. Todos os jogadores que a gente encontra aí, os caras perguntam, ei, como é que é lá no Grêmio? Primeira oportunidade que tu tiver, pode ir de olho fechado. Pode ir, porque é um clube do caralho, a cidade do caralho, torcida do caralho, muito boa, apoia o jogador, tem que chegar lá, vai fazer história, tu vira ídolo, torcida te abraça. A torcida reconhece, né? Reconhece. Então, Depois assim, de anos, ele que me levou pro Grêmio, na verdade, né? Vou beber mais. O Michael que me levou pro Grêmio, né? Você sabe? pode beber. Não sei, quero que tu me conte. Não, assim, entre aspas, o Michael que me levou pro Grêmio. E, tipo assim... Ele levou o Léo Moura, o Cortez... Não, Cortez sim. Não. Ele o me único deu jogador que 3 veio anos. lá pro Grêmio foi ele e o Rafinha. Quem levou ele? Você sabe? Quem te levou? Ele rodou.